Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio da coluna Além do Jogo, aqui no Glória e Tradição. Antes de mais nada, eu queria pedir que você se inscrevesse nesse canal, porque todo dia a gente produz conteúdos falando sobre Fortaleza, falando sobre futebol de um modo geral. Hoje, eu vou pegar um pouco o mote no momento em que o Fortaleza está passando, né? Enquanto eu gravo este episódio, o Fortaleza segue buscando o substituto do treinador Anderson Moreira. E alguns critérios foram colocados, né, como decisivos para se pensar nesse novo nome. Dois deles me chamaram muita atenção, foram divulgados na imprensa em todas as partes. Primeiro, um treinador que preferisse um jogo técnico a um jogo físico, tá? Segundo, um treinador que conseguisse implementar um modelo ofensivo de jogo. Baseado nesses dois critérios, eu queria analisar com vocês um pouco o elenco do Fortaleza para saber se este elenco se encaixa com esse perfil que foi publicado na imprensa nesses últimos dias em que o Fortaleza busca um novo técnico. Primeiro, no gol, tá? E aí eu começo pelo gol, porque o gol também é um lugar onde se joga, né? Onde se compõe o jogo, onde se faz o jogo acontecer. Aqui no Fortaleza nós temos talvez um dos melhores goleiros do Brasil, se não o melhor, né? Com o jogo com os pés, principalmente na saída curta. O Felipe Alves ele é perfeito, né? Nessa troca de bolas com volantes e zagueiros, assim, já vai para mais uma temporada aqui no clube. A gente conta nos dedos os momentos em que passamos realmente sufoco, né? O que teve realmente uma grande falha oriunda disso. Então, o Felipe Alves é um baita goleiro para ter esse jogo mais técnico. Tem um reserva que sabe fazer isso muito bem e tem aprendido muito bem, que é o Max Wallace. E aí você tem dois goleiros que não cumprem muito bem esse perfil, mas que estão também no elenco. Um é o Boeck, que é um bom goleiro debaixo das traves, e o Kennedy, né, que aí no caso é um garoto. Nas laterais, aí é onde para mim eu encontro o principal problema, né? Porque na esquerda você tem o Bruno Melo e o Carlinhos, que são jogadores basicamente físicos, né? Em momentos diferentes, o Carlinhos com um pouco mais de velocidade, o Bruno Melo com um passo um pouco melhor e mais seguro defensivamente, talvez. Nas laterais nós temos o Daniel Guedes, que demonstrou alguma técnica, mas não me parece ter uma condição física muito apurada, porque mesmo com o Anderson, que foi o cara que o trouxe, né, ele não jogava muito. Então tem o Tinga, que se destaca por ter feito gols, né, acima da média para a posição dele, mas é um jogador físico, né? Então tem um garoto também, Vitor Ricardo, que só jogou um tempo, não se saiu muito bem, mas ainda é um garoto. Então as laterais, sem dúvidas, para mim, são as posições mais precárias. Na zaga, eu consigo ver dois jogadores que têm uma técnica diferenciada, que tem um recurso, por exemplo, de um passe em profundidade, que consegue sair jogando um pouco mais. O principal deles, indiscutivelmente, é o Quinteiro, para mim é o nosso melhor zagueiro até aqui. E o garoto João Paulo, eu destaco, gostei bastante sempre que ele entrou. E aí nós temos três zagueiros, né, que não tem a inexperiência do João Paulo. E isso vai contar muito contra o João Paulo nessa escolha. Então você tem o Wanderson, o Benevenuto e agora está chegando o Tite. Mas esses três zagueiros são zagueiros de força, tá? São zagueiros muito físicos, são zagueiros de muita chegada, contenção, rebatida, desarme, tá? É outra pegada. Tem o Jackson, né, que ele no momento ele não é nem físico nem tático, porque ele não joga, ele vive realmente lesionado, é uma pena. E você tem dois garotos que são o Vinícius e o Diguinho, que também não estão sendo utilizados. Volantes é uma posição muito disputada, né? Você tem também algumas divisões. Como técnicos ali, você tem de cara o Felipe, que para mim é o melhor deles todos, o Ronald, que é um jogador que a torcida gosta bastante, e o Gustavo Blanco, que é uma aposta, né? Que é um jogador que vem há um bom tempo sem uma sequência de jogos, mas a gente já viu, né, pela passagem dele em clubes como Bahia e Atlético Mineiro,
que se ele se recuperar fisicamente, ele tem sim muito futebol a desempenhar. Tem o Ederson, que fica ali mais ou menos no meio do caminho, nem é só físico, nem é só técnico, é um jogador pode ser interessante. E aí você tem dois jogadores que são sim, de fato, físico e de contenção. O Jussa e o Pablo, e tem mais dois garotos que são pouquíssimos utilizados, o Geilson e o Lucas Alisson. Meio-campistas é a posição que eu vejo mais jogadores com esse recurso da habilidade, de fazer o jogo acontecer, do passe, né? De arriscar um drible curto, alguma coisa do tipo, que são o Luiz Henrique, o Mariano Vasquez, que está com um contrato já para se encerrar agora no meio do ano, o Lucas Crispim e o Matheus Vargas, que foi o que vinha sendo titular nessa fase final com o Ederson Moreira. Então, essa é uma posição que eu acho interessante, mesmo com o Mariano saindo, né? Eu acho que um bom treinador ele pode, de repente, até usar dois meias, né? 2 meias e 2 atacantes, não deixa de ser uma possibilidade. No ataque, é uma grande incógnita, porque você tem, por exemplo, um cara como o David, que está na ponta dos cascos, está jogando muito bem, é o melhor jogador de linha do Fortaleza há um bom tempo. Você tem o Robson e o Isaac, que eles podem colaborar. O Robson vem sendo titular com o Anderson Moreira, mas não mostrou ainda o que eu considero ser o máximo do seu futebol. O Isaac quase não entrou e é um jogador que eu vejo com uma boa técnica, embora também tenha uma condição física privilegiada. Você tem dois centroavantes de ofício, né, que é o Wellington Paulista e o Gustavo Coutinho, um com 37, 38 anos, o outro ainda um garoto a ser testado. E você tem o Igor Torres, que é um cara que perdeu espaço completamente, já tem um bom tempo que a gente não vê ele sequer sendo relacionado, mas é um cara para se observar, né, para se experimentar. E você tem 4 jogadores que eu considero muito técnicos, mas que vivem um momento ruim, tá? Que são Osvaldo, Romarinho, Pikachu e o Wellington Nem. Esses 4 jogadores, em situações distintas, a gente já viu jogar muita bola. Aqui no Fortaleza a gente já viu o Osvaldo e o Romarinho renderem muito. A gente já viu o Pikachu jogar muita bola no Paysandu, no Vasco, ainda é um cara novo, só tem 28 anos. E o Wellington Nem, a gente já viu também jogar muito bem, inclusive no futebol europeu, né? Só que também é um jogador que vem há muito tempo parado. Se esse novo treinador conseguisse recuperar pelo menos 2 desses 4 jogadores, sem dúvidas a gente teria um salto qualitativo muito grande. Então, resumo da ópera. A gente tem um elenco muito grande, né? Eu citei aqui 39 jogadores, é óbvio que alguns desses jogadores mal jogaram, né? Alguns deles nem jogaram porque são garotos, mas já chegaram a ser relacionados, treinam com o time de cima, mas é muita gente. São 39 jogadores. Desses 39, não tem um terço, ou seja, não tem 12 que eu consiga dizer. Esses jogadores são conhecidos pela ofensividade ou são conhecidos pela técnica e não pela física, né? Pela condição física privilegiada. Então, eu entendo que talvez o perfil do elenco não esteja imediatamente associado ao perfil de treinador que tem sido divulgado pela imprensa nos últimos dias. É uma condição determinista? Não, porque como eu citei o exemplo desses 4 atacantes, tem vários outros jogadores que podem sim desenvolver outras características, né? Por exemplo, dá um exemplo bem básico, né? Quem imaginava que o Paulão seria o Paulão que nós vimos nos últimos 2 anos de Fortaleza, né? Um jogador que saía jogando, que tinha passe, tentava lançamentos. O Paulão sempre foi conhecido por ser um zagueiro reboteiro, um zagueiro de disputa, de bom jogo aéreo. Um bom treinador conseguiu tirar dele uma outra coisa. Então, não significa que o elenco não sirva para treinadores com os critérios que foram divulgados, mas esse treinador vai ter que mexer os seus pauzinhos para conseguir tirar mais desse elenco que a gente tem.
Uma coisa que eu sei que deve acontecer com toda certeza é vários desses 39 jogadores, eles precisam ser colocados para frente, ou vendidos, ou emprestados para pegar experiência em outros clubes, como é o caso dos mais jovens, mas precisa se haver algum nível de modificação. E detalhe, todo treinador, independente de quem seja, quando assume um time, sempre quer trazer alguns jogadores do mercado. Então, eu acredito que agora, para o início do campeonato estadual, ou talvez na janela do meio do ano, tenhamos algumas modificações ainda no elenco do Fortaleza de acordo com o treinador que vier, ok? Se você tiver gostado dessa análise, meu amigo, você pode curtir esse vídeo, compartilhá-lo também nos seus grupos aí, de amigos, de inimigos, não importa. Se inscreva aqui no canal do Glória e Tradição para todo dia receber novos conteúdos sobre Fortaleza, ok? Um abração para vocês, saudações tricolores e até a próxima.